Fala aí, meu aluno, fala aí, minha aluna. Mais uma aula de história, professor Quirino aqui. Eu preciso de uma atenção especial sua, meu aluno, para o termo que está aí na sua tela: Revolução Industrial. Quando você pega a base do Enem, lá num dos autores está o senhor Eric Hobsbawm, um excelente historiador que nos deixou recentemente, né? Mas deixou um legado. Pense aqui comigo. Desde o momento que nossos antepassados iam lá no meio do mato, cortavam uma árvore, faziam uma tora de madeira para se sentar, chamava aquilo ali de quê? De assento, de banco, o que você quiser. Pega aquele pedaço de tronco, meu aluno, que o seu avô, seu antepassado sentava, e traz para a cadeira que você está sentado aí agora me assistindo. Tem alguma diferença? Tem. Tem uma evolução na construção da cadeira. Quando você pega aquilo que seu avô, que seu antepassado usava como assento, é um pedaço de madeira, meu. É um pedaço de, sei lá, né, de tábua em cima de dois troncos, virou um banco. Olha a sua cadeira de hoje. Olha a evolução da construção. Hoje você deve estar sentado numa cadeira acolchoada, que tem braço, ou não tem braço, não me interessa. Imagine você que tem um telefone agora, que está assistindo a aula pelo telefone. Se não fosse essa evolução, o telefone tinha parado lá nos anos 90. O telefone do Brasil, o celular no Brasil, 1991. Era um tijolão. Era algo que o indivíduo andava torto quando colocava aquilo na cintura. Olha hoje como está seu telefone. Olha o tamanho. Olha o peso. Estamos numa evolução, meu aluno. Isso é inegável. O Enem quer saber isso de você. Embora ele traga a palavra revolução na sua cabecinha, você vai entender como uma evolução. As coisas vão evoluindo com o passar do tempo, ponto. E para começar a nossa ideia, vamos então ainda tratar com o nome de revolução. Eu quero que você entenda que é o simples fato de eu pegar uma matéria-prima e transformar num produto, pronto. É uma revolução? É uma evolução? Pense, é uma matéria-prima que se transforma em algo. E quando foi que isso tudo começou? Se eu tenho em mente que o nome é evolução, tudo bem. Chega um momento da minha história que eu vou parar de fazer os produtos de forma manual, olha só, manual, eu vou sair de uma ideia manufatureira e vou entrar numa ideia maquinofatureira. Quando foi que isso aconteceu? As datas pouco interessam para nós aqui, meu aluno, mas vamos imaginar metade do século XVIII. Num lugar conhecido como Inglaterra, começou a ocorrer a substituição do homem pela máquina. Pronto, vamos dar o nome daquilo de revolução industrial. Eu vou agora mudar o modo como meus produtos serão feitos. É isso que vai ficar na sua cabeça. Mas o Enem está pouco importando se você sabe quem foi o primeiro país ou não. Eu preciso que você entenda aqui comigo por que a Inglaterra foi o primeiro? O que tinha de especial ali? Por que não foi a França a primeira revolução? Por que não foi Portugal? Por que não foi Espanha? Por que tinha que ser justamente a Inglaterra? É porque na Inglaterra, pessoal, existia ali, obviamente ali existiam, perdão, alguns pré-requisitos básicos, do tipo, vamos enumerar alguma coisa ali. Carvão, ferro, que eu vou precisar, vocês vão ver daqui a pouco. Eu tinha uma burguesia querendo ali se ascender. Essa burguesia que vinha engateando, obviamente agora, encontra-se uma chance de ganhar territórios, ganhar economicamente falando. Então ali eu tenho algumas coisas que vão me interessar muito para ser a primeira. Mas nada disso adiantava, com certeza, se a Inglaterra não tivesse pensado diferente. De que maneira? Quando a gente sai do mundo feudal e ingressa no mundo moderno, a plantação de arroz e feijão já não está dando mais dinheiro como dava antes. A Inglaterra começa a observar que alguns produtos começam a ser cobiçados. Como? Vamos dar um exemplo aqui: roupa. Pessoal, não estou entendendo não. Vai com calma, vamos com calma, imagina só. A Inglaterra vai parar de plantar o arroz, o feijão, o milho e vai substituir pela criação de ovelhas. Você vai entender agora. A isso que eu estou te explicando, nós vamos dar o nome de cercamento, nós vamos dar o nome de enclose. Então, o que você precisa saber, meu aluno? Por que a Inglaterra foi a primeira? O que tinha de especial na Inglaterra que vai fazer com que nós olhemos para as questões e vamos acertar isso, faz entender porque a Inglaterra foi a primeira.
Vamos enumerar algumas coisas. Primeiro, matéria-prima. Carvão, ferro, isso é indispensável. Uma burguesia que quer dinheiro. Uma burguesia que quer crescer economicamente. Só que nada disso bastaria, meu aluno, se a Inglaterra começasse a pensar logo na virada do sistema feudal para a Idade Moderna. Como assim, professor? Que viagem é essa? Quando termina o mundo feudal e entra a modernidade, eles começam a observar que a Europa necessitava de algo diferente. A Europa é fria, meu amigo. Então, se ela conseguisse confeccionar roupas ou tecidos, algo parecido, ela ganharia muito mais dinheiro. Ela começa então a abandonar os campos, deixar de plantar arroz, feijão e milho e substituir pela criação de quê? Pela criação de ovelhas. Isso mesmo, a ovelha vai dar ela a lã. A lã ela usa para fazer tecidos e fazer roupas para locais mais frios. O algodão, que vai ter um pouco dessa plantação, vai ser para regiões mais quentes. Começava aí o que nós vamos dar o nome de encloses, ou cercamento. Se lá na sua prova te cobrar o que vem a ser o enclose ou cercamento, nada mais, nada menos foi que a substituição das plantações pela criação de ovelha e dela a obtenção de lã. Você não vai esquecer disso. Tá, professor, mas mesmo assim está muito abstrato, não estou conseguindo entender. Você vai entender agora. O cercamento dos campos, eu começo a criar agora ovelhas, vou obter essa lã. Até aí, nenhuma novidade. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Antes, para plantar arroz e feijão, eu tinha 100 homens. Havia lá 100 homens para plantar arroz e feijão. Só que agora eu não planto mais arroz e feijão. Eu agora crio ovelhas. Te pergunto, preciso de 100 homens? Resposta, não. Eu preciso de 10 homens. E o que vai acontecer com esses 90 homens? Esses 90 homens vão embora do campo. Vão embora do campo, rural, e vão lá para as cidades. Ficarem lá. Viram mão de obra, pessoal, barata, abandonada. E com esses 10 que sobraram, eu consigo fazer aqui minhas atividades, que é o quê? Cuidar de ovelha. Tá, professor, mas daí? Esses homens que estão agora na cidade vão se tornar presas fáceis e baratas para a indústria que começa a surgir agora. Acompanha comigo na tela, pessoal, as tecnologias que vão surgir agora. Olha só, nós temos aí chamado tear a vapor. Eu tenho um motor, neste motor a vapor, eu vou poder fazer um tear. O que é um tear, professor? É aquele que vai o quê? Fazer com que eu consiga modelar o meu algodão, modelar a minha lã. Eu agora começo a usar a tecnologia. Eu começo agora a usar o que a gente chama de avanço tecnológico. Olha aí também tem o tear a vapor, como é que é a imagem de tear a vapor aí, ó. Não é mais manual, não. Eu vou usar agora a máquina. Por isso que eu saio de uma ideia manufatureira e vou entrar numa ideia maquinofatureira. Não posso esquecer disso. Até a questão náutica. Claro que eu não trouxe todos os exemplos para vocês aqui, mas você vai ter avanço na questão automobilística daqui a pouco. Você vai ter a questão, avanço na questão de aviação. Mas já nesse momento que eu estou te explicando, você tem a questão aí náutica. Olha aí alguns navios aí que está aparecendo para você aí, que é movido a vapor. Olha a tecnologia, meu aluno. Isso tudo a Inglaterra reúne e passa a ser ela a pioneira no que a gente chama de revolução industrial. É claro, meu aluno, que também nós estamos falando de locomoção. Eu tenho que sair do campo, eu tenho que ir para a cidade, eu tenho que levar produto, trazer produtos. Aí você vai ver a locomotiva também como um grande exemplo aí desse avanço tecnológico do início que nós estamos estudando. Por que não? Mas, tá, professor, e o que essa revolução industrial tem de bom para cair no meu Enem? A visão agora é exame nacional. O que eles podem te cobrar? As chamadas mudanças, as principais características. Isso aí fica fácil quando você se coloca no lugar do indivíduo que lá está. Imaginemos você lá atrás. Você era um homem do campo. Você produzia, você comia, era tudo seu. Você comia, produzia, comia, legal. Só que agora você foi expulso do campo. Ou você foi expulso de forma forçada, ou você foi expulso pelas condições da época. Não tem mais lugar para você no campo. Você vai para a cidade. Lá, para você comer, você tem que submeter um salário baixo. Daquelas indústrias que estão começando a surgir agora. Só que as indústrias lá, elas são indústrias complexas. É uma indústria toda gigantesca para colher algodão, outra gigantesca para tear algodão, outra gigantesca para pintar, para cortar. Gente, imagina etapas.
É isso que você vai ver naquele momento. Se antes você era dono de você mesmo, agora você passa a ser regido por um relógio, pelo um tempo. Nós podemos aqui estar falando de mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas, não me importa, meu aluno. Se coloca no lugar do indivíduo da época, você vai acertar qualquer questão. Imaginemos aqui no campo econômico. Há um avanço. Se há um avanço tecnológico, há um aumento da produção. Se há um aumento da produção, obviamente isso vai chegar com mais rapidez nas grandes cidades. Mas, em contrapartida, esse avanço econômico está atrelado aos baixos salários que eu vou te pagar. Quanto menor o salário, maior o lucro daquela época. Então, as condições econômicas suas são péssimas. Condições sociais, não preciso nem enumerar aqui. Como o indivíduo tem que morar próximo à fábrica, ele vai morar em pequenos vilarejos, que não vai ser vilarejo direito, em condições subhumanas. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, uma discursiva que teve no vestibular da FUVEST, há um tempo atrás, um tempo mesmo, tá? Em que uma discursiva, ele mandava o indivíduo, o candidato, a escrever sobre o principal fator que a Inglaterra tinha para ela ter sido a pioneira. Aí a maioria respondeu isso que eu acabei de falar com vocês, matéria-prima, mão de obra barata, e a resposta era simples. A ideia é de água. Você me fala, como assim água, professor? Era. Gente, a água existente na Inglaterra, ela era toda canalizada para a questão industrial. Olha só, a condição era tão complicada do indivíduo que ali morava, que ali vivia na fábrica, que a água para ele era coisa rara. Há relatos históricos até interessantes, do ponto de vista histórico, não que era legal, mas que uma família, mulher, o filho, né, o marido, a mulher e 2 filhos, exemplo, chegava a casa para tomar banho, numa única bacia com água. Nessa bacia, primeiro o homem tomava o banho, naquela água, dentro da bacia, com a mesma água da bacia. A mesma água que lavava o seu corpo e ia para o mesmo recinto. Imagina um cara cheio de óleo, cheio de carvão. Aquela água que já não está tão limpa, né? Você ia, a mulher tomava banho. Depois a criança mais velha. Por último o bebê. Imagine, naquela mesma água. Essas são as condições, porque a maioria da água existente era canalizada para atender a questão industrial. Mais um fator, matéria-prima, água. Então, olha as condições sobre-humanas que vivia um indivíduo que dependia daquelas indústrias. Sem contar a carga horária. Carga horária, no início, pessoal, 18, 20 horas. Espera aí, se um dia tem 24 horas, meu aluno, o cara passa 20 horas dentro de uma indústria, em condições sobre-humanas, trabalhando. Não tem direito trabalhista, tem nada disso não. Por que eu estou te falando isso? Porque a nossa matéria ela deve ser dividida de uma forma apenas didática. Dizer que a Revolução Francesa, que a Revolução Industrial, perdão, ela teve aí 2 a 3 fases. O Enem nem explora muito isso, mas eu vou te falar por uma questão didática. Primeira fase, século XVIII, é o que eu estou te passando aqui agora. Condições subhumanas do trabalhador, fábricas gigantescas, sem nenhum tipo de direitos trabalhistas. Essa é a condição. O homem começa a depender do relógio, começa a ficar preso àquelas indústrias, começa a morar perto da indústria em condições sobre-humanas. Mulheres e crianças eram contratadas porque recebiam metade do salário para fazer o mesmo trabalho que o homem. E as criancinhas, elas eram recrutadas porque aquelas engenhocas das indústrias recém-inventadas, elas paravam do nada. Tinha que apertar um parafuso lá no meio da engenhoca. Quem é que vai lá? A criança. E geralmente quando a criança colocava seu bracinho lá pequenininho e apertava um parafuso, a engenhoca entrava em movimento. E ao entrar em movimento, já dá para imaginar, né? Levava a criança juntos. Eu estou falando de acidente de trabalho, meu aluno, que não se perdia a conta. Mulheres grávidas até a gestação quase ganhando bebê dentro das fábricas. Esse é o cenário da primeira fase. Muito fácil matar isso no Enem. Já a segunda fase, nós estamos lá por volta do século XIX, 1850, sem decorar a data. Eu já tenho um avanço. A Inglaterra já não é mais a detentora da verdade. A burguesia se espalhou. Então agora eu tenho indústria em quase toda a Europa. Eu tenho indústria na Ásia com o Japão. Eu tenho indústria na América com os Estados Unidos. Eu tenho quase toda a Europa. Já não tem mais a Inglaterra como dona da verdade. Claro que os avanços também aumentaram.
As condições humanas melhoraram um pouquinho. A matéria-prima aumentou. Eu agora não tenho mais só lã, não tenho mais só algodão. Agora eu tenho aquilo que você imaginava na sua cabeça. Eu vou ter, como matéria-prima, eu posso enumerar com vocês aqui a própria madeira, a fibra, a borracha, o vidro. E meu tipo de indústria também muda. Se na primeira fase eu tenho a indústria têxtil, que é fazer tecido, agora eu tenho a petroquímica, a química, a automobilística, a siderurgia, porque tem matéria-prima para isso. Se eu for falar dos avanços vou botar, pessoais, humanos, a carga horária diminui um pouco. Trabalhar assim quase 8 horas já dá uma melhorada. Mas o que mais chama atenção para nós, na nossa prova, com certeza, serão os movimentos, pessoal. Tá? Acompanhe aqui comigo esses movimentos aqui. Ó. Cadê? Vamos lá. Isso. Os movimentos que eu mais vou destacar para vocês são os da primeira fase. Vou destacar 2 movimentos para vocês. O movimento ludista e o movimento cartista, ou cartismo. Ludista ou ludismo vem de um homem chamado Ned Ludd, um indivíduo que começou a questionar por que ele estava desempregado, por que ele recebia tão baixos salários. E ele começou a ver e falar, caramba, que saudade que eu tenho daquele momento que nós estávamos no meio do campo. Lá a gente comia, lá a gente se virava. Agora não. Depois que criaram essas máquinas aí, ó, o meu salário reduziu. Então, se a gente quebrar todas as máquinas, a gente recupera o que era nosso. Começava, então, um movimento chamado quebradeira das máquinas, conhecido como ludismo, de Ned Ludd. Mas cuidado, não existiu apenas um Ned Ludd. Toda a Inglaterra e toda a Europa viveu esse momento de tensão em que trabalhadores imaginavam que destruindo as máquinas, eles conseguiriam seus prestígios novamente. Então é um movimento importante, mas que não tem apenas um nome, apenas um âncora, um ícone. Não, o movimento ludista foi porque um primeiro homem, chamado Ned Ludd, pensou que quebrando as máquinas se resolveria o problema. E ele vai se espalhando pela Europa fora. Um outro movimento, também que pode cair na sua prova, é o movimento cartista, ou cartismo, ou carta do povo. Imagine que estamos numa fábrica, né? E o que a gente vai fazer é um baixo-assinado. Nós vamos escrever numa folha de papel tudo que a gente reivindica, tudo que a gente quer. Todo mundo assina e vamos entregar ao parlamento inglês, que vai atender sim ou não. Mas é um movimento nosso. Ainda que não se quebre nada, ainda que não se faça tanto ao mas é um movimento chamado Carta do Povo ou cartismo. Eu vou destacar esses 2 movimentos para sua prova, meu aluno. Tá, professor, o que eu mais preciso saber da Revolução Industrial para o Enem? Quero saber só do Enem. Se a gente comparar aqui, agora você vai viajar aqui comigo. Primeira fase, 1750. Inglaterra pioneira. Matéria-prima, lã, algodão. Qual tipo de indústria que eu tenho aí, professor? Indústria têxtil. Fazer tecidos. Tá, professor, quanto tempo eu trabalhava na empresa, na indústria? Vou botar aí de 14 a 20 horas. É o período que você ficava dentro de uma fábrica. Tá, movimentos que eu posso destacar que tentavam mudar essa situação. Ludismo, cartismo. Tá, pessoal, eu quero saber mais. Tipo assim, e se eu quisesse saber qual era o combustível que eles utilizavam para tocar esse maquinário? Vamos pensar que o combustível, imagina, qual é o combustível? Eu vou usar o carvão, que vai me dar que tipo de energia? Vapor. É o que você tem que pensar aqui comigo agora. Quando eu vou para a segunda fase, meu aluno, eu já imagino diferente. Eu sou no século XVIII, já não é mais só a Inglaterra, Europa, Ásia, América, como locais de indústrias. Tá, e quanto a carga horária, professor? Eu já não trabalho mais 18, 20 horas. Em alguns locais, eu já trabalho 8 horas. Houve uma mudança. Tá, quanto a matéria-prima, professor? O que eu preciso para minha prova? Matéria-prima continua a lã, continua o algodão. Mas agora eu vou lembrar da borracha, vou lembrar da fibra, vou lembrar do vidro, que vai me dar um tipo de indústria diferente. Se na primeira fase eu tenho indústria têxtil, agora eu tenho a automobilística, a siderúrgica, a petroquímica, a química. O que você inventar aí, meu aluno? Faz parte da segunda fase. Tá, professor, mas e qual é o meu combustível agora? Se na primeira fase eu tinha um carvão, qual é o combustível agora?
Meu aluno, eu estou no século XIX. Meu combustível agora é o petróleo. Ah, é? Legal. E qual o tipo de energia? Se antes a minha energia era vapor, agora eu tenho a energia elétrica. Eu tenho explosão do motor. Eu tenho a combustão. Olha o avanço, meu aluno. Trabalho agora 8 horas. Tá, e o movimento, professor? Se na primeira fase eu vou destacar o cartismo, né, que é a carta do povo, e o ludismo, que era a quebradeira das máquinas, na segunda fase, qual o movimento que o senhor destaca para cair na minha prova? Vou destacar um único movimento, chamado de trade unions. Como é que é isso, professor? Trade unions, que é a união dos trabalhadores. Tá, como é que é isso? Imaginemos aí uma fábrica, né, com 1.000 operários, eles não têm nenhum tipo de assistência governamental, não têm direito trabalhista, não tem nada. O que eles organizaram então? Pegaram uma caixinha e nessa caixinha cada trabalhador pegaria parte do seu trabalho, as moedinhas que ganhavam e depositava nessa caixinha. Essa caixinha servia para que finalidade? Se uma criança, infelizmente, foi apertar um parafuso e acabou se acidentando e veio a falecer, vamos fazer um enterro com o dinheiro dessa caixinha. Se algum lá perdeu o braço, já que acidente de trabalho era normal para a época, quem é que vai assistir essa família? O dinheiro da caixinha. Se uma dona de casa lá também está doente, é o dinheiro da caixinha. Isso aqui que eu estou te explicando, os trades unem, meu aluno, é o tataravô do que a sua avó, do que você conhece hoje como INSS. É uma ajuda, só que essa ajuda agora é para o próprio trabalhador, dentro das próprias fábricas. Então, você entenda que, por que a gente fala de evolução? Porque as coisas vão evoluindo. E se eu fosse mais além ainda, eu diria que na primeira fase eu tenho uma indústria complexa. São indústrias destinadas a colher o algodão, outra a fazer a pintura do tecido que vai virar roupa. Cada um na sua fase. E agora? Agora não. Agora são indústrias, pessoal, meio loucas. Vou te fazer uma pergunta aí. Se você pegar uma grande empresa, né, que ela tem aí vários sócios, você não consegue imaginar que um mero empregado ele consiga entender quem é o patrão dele. Ou vou viajar comigo, vamos viajar aqui comigo. Imagina aí uma mega empresa, sem citar nomes aqui. Imagina o seguinte, será que o dono ou os donos, os grandes acionistas, sabem mesmo quem são os seus trabalhadores? Se os dois se cruzarem em um shopping da vida, saberão que um trabalha para o outro? Dificilmente não, né, meu aluno? Olha o tamanho das empresas de hoje, olha o tamanho das chamadas indústrias complexas de hoje. Esse é o cenário que eu quero que você imagine. Há um distanciamento, né? Eu fico agora preso ao meu relógio, é o tempo você aí. Você tem tempo para acabar essa aula, você tem tempo para estudar, você tem tempo para fazer a prova do Enem, você tem tempo para entrar no mercado de trabalho. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Essas são as principais transformações, tá? Você vai acompanhar no material aí agora alguns detalhezinhos, mas o que eu preciso que você entenda é isso. Só que agora, vamos aprofundar um pouquinho nas questões. Pessoal, é só isso? É. As questões vão nos ajudar a entender muita coisa. Nosso último slide aí, nossa última lâmina aí, observe que eu coloco a diferença. Professor, você não falou de terceira fase. Não, porque a terceira fase você está aqui agora. Para muitos, nós estamos na quinta fase. Eu considero que nós estamos lá, sei lá, quinta, sexta fase, porque veja bem, nós já estamos na indústria 4.0. Como assim indústria 4.0? Nós estamos na era, pessoal, da inteligência artificial. Olha aí, você da sua casa. Se você agora for um cara bom de tecnologia, você consegue programar a sua cafeteira a fazer café para você daqui a 10 minutos, o café está quentinho. Se você não quiser sair do seu quarto, aí se você for um cara antenado, você acende a luz do seu quarto, apaga a luz do seu quarto com a tecla do seu celular. Olha só, estamos na Big Data aí, essas grandes nuvens de computadores, e para muitos historiadores, esse é um avanço tecnológico, é uma continuidade da evolução industrial, tá bom? Mas a terceira que costuma cair na sua prova, eu nem falo, porque é a fase da tecnologia, tá? Então vai ficar tranquilo para você. Vamos agora então para nossas questõezinhas? Para ver se a gente aprendeu alguma coisa. Vamos lá? Terminando aí nossa aula 10, então, com a questão do Enem, tá? A gente vai falar sobre Revolução Industrial. Vamos ver aqui a questão.
Isso, fala sobre fonte de energia. Vamos direto para a questãozinha? Vamos lá. A fonte de energia é retratada no texto. Opa, falou texto, você tem que voltar, não tem como correr, meu aluno, você já sabe muito bem, já te ensinei. Se não falasse nada, a gente ia direto. Mas como ele pede para você ir ao texto, vamos ao texto. O texto é o seguinte: foi uma importante fonte de energia para a primeira revolução industrial. Atualmente, as maiores reservas estão localizadas no hemisfério norte. É um dos principais responsáveis por alguns problemas ambientais, pois sua queima libera grande quantidade de óxido de enxofre na atmosfera. Aí vem a questão. A fonte de energia tratada no texto e o problema ambiental correspondentes são, respectivamente, vamos lá, meu aluno. O texto fala de uma importante fonte de energia para a primeira fase da Revolução Industrial. Qual era a fonte de energia, meu aluno? Você viu comigo nas passadas. Não era petróleo, era carvão. Então, vamos lá. Letra A tem carvão? Não é a letra A. Letra B tem carvão? Tem, professor. Carvão mineral. Opa. Letra C tem carvão? Não. Letra D tem carvão? Não. Letra E tem carvão? Tem, professor. Carvão vegetal. Ih, parou. E agora, hein? B, carvão mineral. E, carvão vegetal. O que ele pede da gente? A fonte de energia tratada do texto, sabemos que é carvão. Precisa saber qual, né, meu aluno? E qual o problema ambiental correspondente? Veja, professor, na letra B fala carvão mineral como fonte e chuva ácida como consequência. Na letra E, carvão vegetal e poluição à atmosfera. E agora? Professor, o que eu faço? Calma, meu aluno. Vamos por parte? Falando de primeira fase. A gente fala muito bem da Inglaterra, que era rica em carvão e ferro. Carvão ficava em jazidas. Olha só, fala de reservas. Se você falar que é carvão vegetal, você está falando que é carvão de churrasco da sua casa. Não, é um carvão diferente. É um carvão mineral, meu aluno. Portanto, a nossa resposta correta é a letra B. Letra B, professor, letra B. Carvão mineral e o problema ambiental é a chuva ácida, mas que dá vontade de marcar a letra E, dá, mas você tem que ter um pouquinho de conhecimento. Tudo bem que a poluição da atmosfera é um dos problemas, eu não estou discutindo a poluição da atmosfera, mas carvão vegetal como fonte de energia para a primeira fase da Revolução Industrial, aí não, né, meu aluno? É o carvão mineral, as minas de carvão. É só você lembrar do início da Revolução Industrial, quando essas minas eram realmente, né, a fonte de energia para que as locomotivas fossem então, né, eram então colocadas em andamento e aí percorrendo longa distância. Portanto, meu aluno, então, resposta nossa, letra B de bola. Então, até a próxima, meu aluno. Valeu!